Tarcísio de Freitas lidera com folga todos os cenários para a reeleição em São Paulo em 2026, segundo o Instituto Paraná Pesquisas. No levantamento de primeiro turno, Tarcísio aparece com 51% das intenções de voto, abrindo mais de 23 pontos de vantagem sobre o ministro Fernando Haddad. O governador também venceria com facilidade outros nomes de peso, como Geraldo Alckmin e Márcio França, tanto no primeiro quanto no segundo turno. O estudo mostra que, caso Tarcísio não concorra, o prefeito Ricardo Nunes assume o favoritismo do grupo governista, liderando contra os candidatos da base de Lula. Em um eventual segundo turno, Tarcísio alcançaria quase 59% dos votos contra Haddad. A pesquisa registrada no TSE reforça a força atual do governo estadual e o desafio da oposição para encontrar um nome competitivo no maior colégio eleitoral do país. Olha só, tem pesquisa nova sobre a eleição para o governo de São Paulo e, posso dizer, ela está agitando bastante o cenário político. Os números estão sugerindo uma coisa que parecia meio improvável. Será que essa disputa pode ser decidida logo de cara, no primeiro turno? Um nocaute mesmo? Vamos dar uma olhada nisso? Vamos começar com o número que basicamente define toda essa conversa: 51%. Esse é o patamar, a linha mágica, digamos assim, que pode significar uma vitória já no primeiro turno em São Paulo. Mas afinal, como a gente chega nesse número? Bom, para a gente entender o peso desses números, é fundamental saber de onde eles vêm, certo? Os dados são do Instituto Paraná Pesquisas. Eles ouviram presencialmente 1.580 eleitores. A pesquisa tem um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais, que é o padrão. Ou seja, a base para a nossa análise aqui é bem confiável. Ok, vamos aos cenários. A pesquisa simulou 3 confrontos diferentes para o primeiro turno. A ideia era testar a força do atual governador contra os principais nomes que podem aparecer na oposição. E o primeiro cenário é um duelo de gigantes, né? O atual governador, Tarcísio de Freitas, contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Seria basicamente uma reedição da disputa super acirrada que a gente viu em 2022, mas claro, com os dois em posições bem diferentes agora. E aqui está o resultado. Olha isso. Contra o Haddad, o Tarcísio chega a 51%, ou seja, ele ultrapassa aquela marca mágica que a gente falou, necessária para vencer no primeiro turno. Se a eleição fosse hoje, com esses dois nomes, a disputa acabaria por aqui. Mas e se o adversário fosse outro? A segunda simulação traz um nome de um peso enorme em São Paulo: o atual vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele já foi governador 4 vezes, tem uma base eleitoral histórica, principalmente no interior. A pergunta é, isso muda o jogo? E olha só a diferença. Nesse confronto, a liderança do Tarcísio ainda é bem grande, mas ele fica um pouquinho abaixo da marca dos 50%. O que isso sugere? Que o Alckmin poderia ser um candidato mais competitivo, com potencial para forçar a eleição para um segundo turno. Agora o último cenário testado para o primeiro turno. Dessa vez é contra outro nome bem conhecido, o ex-governador e atual ministro Márcio França. Como será que o Tarcísio se sairia contra ele? Pois é, o resultado aqui é o mais expressivo de todos para o atual governador. Contra o França, o Tarcísio atinge o seu pico, chegando a quase 53% das intenções de voto. Fica bem claro que a escolha do adversário é um fator, absolutamente crucial para definir se a eleição vai ter um segundo turno ou não. E isso, claro, nos leva à próxima pergunta lógica. E se a eleição for para um segundo turno, o que acontece? A pesquisa também foi atrás dessa resposta. Num eventual segundo turno contra o Haddad, a vantagem do Tarcísio não só continua, como ela dispara. A diferença sobe para mais de 26 pontos percentuais. Isso indica um favoritismo ainda maior nesse confronto direto. O cenário contra o Alckmin no segundo turno é bem parecido, mas tem um detalhe importante. O Tarcísio ainda lidera com muita folga, mas o Alckmin consegue reduzir essa distância um pouco mais do que o Haddad. Isso meio que reforça aquela percepção de que ele seria, de fato, um adversário mais competitivo. Mas é aqui que a história ganha uma nova camada, um tempero a mais. Porque apesar da liderança do atual governador ser bem grande, a tendência, o filme da disputa, conta uma história um pouquinho diferente. Para a gente entender essa tendência, a gente precisa olhar um pouquinho para trás. Numa pesquisa do mesmo instituto, lá em meados do ano passado, a vantagem do Tarcísio sobre o Haddad era ainda mais avassaladora. Naquela época, a diferença era essa aí, quase 30 pontos percentuais. Uma liderança que parecia, sinceramente, quase impossível de reverter. Só que de lá para cá, alguma coisa mudou. O cenário hoje já é um pouco diferente. Hoje, essa diferença caiu.
foi para 23,3 pontos. Assim, a liderança do Tarcísio continua enorme, não há dúvida. Mas o movimento é bem claro. O Haddad vem lentamente ganhando um pouco de terreno. A distância está encurtando. E é importante lembrar que esses dados não são só números numa página, né? Eles criam uma pressão política muito real para os principais envolvidos, especialmente ali no campo da oposição. E essa pressão vem de cima. Recentemente, o próprio presidente Lula falou sobre a eleição, deixando bem claro que a disputa em São Paulo é uma prioridade nacional. Esse recado, claro, aumenta a pressão sobre seus principais aliados no Estado, o Haddad e o Alckmin, para que uma candidatura forte seja definida logo. Então, vamos resumir o que a gente tira de tudo isso. Primeiro, a posição do Tarcísio hoje é de franco favoritismo. Segundo, o nome do adversário importa e muito para definir se vai ter segundo turno ou não. Terceiro, a tendência mostra uma aproximação mesmo que lenta. E por último, a pressão política para definir o nome da oposição é gigante. E tudo isso nos deixa com a pergunta final, né? A gente está vendo uma consolidação que vai levar a uma vitória fácil, ou esses sinais de uma aproximação gradual indicam que a corrida pelo governo de São Paulo pode se tornar muito, mas muito mais interessante do que parece agora? Só o tempo vai dizer.